Graças a Deus. Diz assim: e chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são povo do Senhor, e saíram da terra. Mas eu os poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Então, olhe para mim, por favor. Perceba que nesse texto aqui é mostrado dois grupos: os gentios e a casa de Israel. Nesse texto aqui, Deus estava, digamos que, puxando a orelha do povo, repreendendo eles, explicando que para onde eles foram, o povo de Israel, foram até os gentios e profanaram o nome dele. Quem que hoje representa o povo de Israel? Vocês sabem? O povo de Deus, o povo que vem à igreja, o povo supostamente convertido, que se diz convertido, representa o povo de Israel. E quem são os gentios? São aqueles que não levam Deus a sério, aqueles que não se entregaram. Por exemplo, você tem familiares que a gente pode chamar de gentil. Quem aqui tem familiares que critica a sua fé, que não tem a mesma fé que você, que critica o seu Deus? Levante as mãos. Então, os seus familiares, esses, representam qual grupo? Os gentios. E você representa a casa de Israel. Deus aqui estava deixando bem claro a tristeza dele pela casa de Israel, pelo povo de quem ele esperava consideração e santificação, e não fizeram isso. Ao ponto dos gentios disserem assim: estes aí são o povo do Senhor. Em outras palavras, eu esperava mais de vocês, hein? Pelo Deus que vocês dizem servir, a gente esperava um comportamento melhor, a gente esperava ver algo diferente em vocês, e aí eles foram até embora. Aí Deus diz: mas eu os poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Diz mais: dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado. Você vê que ele fala mais uma vez que foi profanado entre os gentios. Está aqui: profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. Fala de novo, né? E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pessoal, esse assunto aqui é muito sério. Mais sério do que você pode imaginar. Essa palavra é uma palavra assim, dirigida aos cristãos. Dirigida aos cristãos, dirigida ao povo de Deus, e também dirigida para aqueles que querem se tornar cristãos de verdade. Porque no mundo que a gente vive hoje, tem os cristãos de verdade e tem os cristãos de mentira. Você concorda com isso, pessoal? Tem aqueles que são de verdade e tem aqueles que parecem ser. Então, se você ainda não é, está aqui, foi convidado por alguém, essa palavra aqui ensina para você como ser um cristão de verdade e não falso. E você que já é, essa palavra aqui vai te ensinar a não cometer o erro que aquele povo cometeu. Porque aquele povo, o povo de Israel, eles viram coisas, pessoal, que nós não vimos. Você viu o mar se abrir? Você viu? Eles viram. Você viu a comida, o maná caiu do céu? Eles viram. Você viu o Rio Jordão se abrir? Eles viram. Todos os grandes milagres que hoje a gente prega aqui na igreja, e você só ouve falar, eles viram. Ou seja, se esperava muito daquele povo. Se esperava que eles dessem um bom testemunho, se esperava que eles espalhassem a palavra de Deus de uma forma temente, mas não é o que eles fizeram. Deus aqui, ele deixou bem claro: eu vou consertar, posso falar a palavra? A burrada que vocês fizeram. Era como se Deus estivesse falando: se eu dependesse de vocês para que os gentios se convertessem, eu estava perdido. Porque ao invés de santificar o meu nome, vocês profanaram, vocês deram mau testemunhos. Então agora eu vou ter que ir lá consertar na frente dos gentios para que eles venham santificar o meu nome. Amém? Aí você pergunta: tá bom, mas o que isso tem a ver comigo?
tem a ver com o seu comportamento em dias atuais. Durante essas quartas-feiras estamos falando sobre o que é santificar o nome de Jesus, o nome de Deus. Há quem pense assim, não, santificar é só a gente cantar. Seria isso, gente? Santo, 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 santo. É isso, pessoal? Porque isso é moleza. É ou não é? É só ensinar a canção aqui para vocês e vocês aprendem fácil para qualquer um. Não. Quantos não são aqueles que até com a boca cantam santo, na igreja dizem o Senhor é santo, mas na hora verdadeira de mostrar isso, mostram o contrário. Como é que na prática eu vou santificar o nome do meu Deus e você o nome do seu Deus? Guarde isso, é através da sua conduta e através do seu testemunho. Amém, gente? Porque se isso não acontecer, nada feito. As pessoas hoje em dia, elas não ouvem palavras, elas seguem exemplos. De nada adianta, por exemplo, você chegar na sua casa, você chegar no seu trabalho e querer pregar sobre Jesus, querer pregar a palavra, querer dizer que Deus muda vidas, querer dizer que a sua vida transformou. Se elas olham para você, se for o caso, é claro, não estamos acusando ninguém, mas as pessoas olharem para você e falarem o que os gentios falaram deles. Os gentios disseram, esse aí é o povo? Em outras palavras, com essa conduta, ao invés de trazer honra, eles foram motivos de quê? De quê? De vergonha. Veja se não é o que acontece hoje. Muita gente, quanta gente já se intitulou desigrejado, porque ela fala, eu ser da igreja para ser igual ao meu pai? Para ser igual ao meu irmão? Para ser igual ao meu vizinho? Que diz que vai na igreja e tem um comportamento pior do que o meu? Mas eu acho que aqui em Planaltina não tem casos assim não, pessoal. Será que tem, gente? Acho que não. Será que tem? Gente que vai na igreja e dá mau testemunho, não tem não, né, pessoal? Gente que vai na igreja e chama palavrão, não tem não, né? Tem, será? Acredito não, pessoal. Vocês estão bem maldosos hoje, hein? Gente que vem na igreja e não paga os outros, não tem não. Aqui não tem não, né? Tem não, né? Será, pessoal? Gente que vem na igreja, é casado, mas sai com a mulher do outro, não tem não, né? Tem? Aí você começa a entender na prática, vocês estão rindo, né? O que é santificar o nome de Jesus. É na prática. E isso, pessoal, escute o que eu estou lhe falando, é nos mínimos detalhes. Por exemplo, eu vim aqui hoje fazer a reunião com vocês. Eu sou pastor. Algumas pessoas nos conhecem. Digamos que eu esteja dirigindo aqui, vindo para cá, e aí tem uma placa aqui, ó. Proibido dobrar para cá, para a esquerda. E eu estou lá. Está a placa ali. Se a placa está ali, aquilo é uma lei de quem? Do trânsito, dos homens. Se eu sou de Deus, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que obedecer. Ah, mas não está na Bíblia. Sim, mas é uma conduta. Aí eu pego e dobro aonde tem uma placa que eu estou vendo que é proibido. Eu não estou santificando o nome de Jesus. Que as pessoas que me conhecem vão dizer assim, ó, mas é o pastor. Ele não prega que tem que fazer o que é certo. Olha ele aí infringindo as leis do trânsito. É na conduta. Eu estou com o meu carro e tem uma vaga ali para deficiente. Eu devo estacionar ali, gente? Me desculpe ficar falando desses detalhes, mas é isso que faz a diferença. As coisas simples. Eu pego aqui um papel, digamos aqui, e tenho o lugar certo para eu colocar no lixo. Eu jogo aqui. Está certo ou está errado? Não, porque eu estou sendo injusto. Eu estou sendo injusto com quem daqui a pouco vai ter que vir limpar a sujeira que eu estou fazendo. Aí vai adiantar daqui a pouco eu dizer, ó, o senhor é santo, se eu comprei um atestado médico falso. Vai adiantar, gente? Se na hora de declarar o imposto de renda, eu coloquei várias coisas ali que não são verdadeiras, só para ter um melhor benefício. E por essas e outras condutas, as pessoas estão pegando o nome de Jesus, que elas dizem servir, estão colocando no chão, fazendo o que, pessoal? Pisando. Porque é como uma família. Por exemplo, você carrega o nome da sua família. Você carrega. Então, já viu aquela expressão, quando um pai se decepciona com o filho, com a filha, e diz assim, ó, essa moça aí, ó, esse rapaz aí, estragou, manchou o nome da nossa família. Não tem casos assim? Então, a pessoa se empenha, ela luta, ela se esforça
para não sujar o nome da família. Se as pessoas têm o cuidado de não manchar o nome da família, por que não ter o mesmo cuidado com o nome de Jesus? Que entenda, as pessoas talvez não olhavam tanto para a sua vida até você começar a vir para a igreja. Não olhavam. Enquanto você estava lá vivendo a vida do seu jeito, de qualquer forma, as pessoas talvez não olhavam. Mas a partir do momento que você diz assim, olha, agora eu vou para a igreja, agora eu vou levar as coisas de Deus a sério, todos os olhos se voltam para você. Não é assim? Para qualquer coisa que você fizer, já vem as acusações. Aí fulano, você não é da igreja? Você não está indo agora na igreja? E você não é isso, não é aquilo? E vem as piadinhas. A partir do momento em que a pessoa diz, não, eu sou evangélico, eu sou de Deus, eu vou seguir a Jesus, então ela pega o nome de Jesus e começa a carregar onde? Nas costas. Se ela, com essa atitude, age com responsabilidade, então o que vai acontecer? Ela vai santificar o nome de Jesus e outras pessoas serão ganhas através dela. Agora, se ela diz que é e de uma forma irresponsável não tem cuidado com a sua conduta, ela vai cooperar, olha como isso é sério, ela vai cooperar para encher o reino do diabo. Quem está entendendo, pessoal? Então, aí você vê o tamanho da nossa responsabilidade, da sua responsabilidade, se você carrega o nome de Jesus nas costas. Pense bem, se você diz assim, eu sou de Deus, não adianta falar. A gente tem que mostrar com as nossas atitudes. Você vê que quem santifica, não precisa falar. Você lembra de José? José ficou lá, escravo, foi preso, injustiçaram ele, mas em nenhum momento você vê José se defendendo. Mas aonde ele ia, as pessoas viam que ele era de quem? De Deus. Quando surgiu uma situação difícil, quando surgiu uma situação complicada e eles não sabiam o que fazer, não tinham a direção, falavam, chama quem? Chama José. Por quê? Seria por acaso que chamavam José? Não, chamavam José porque sabiam que ele era de Deus. A Bíblia fala também sobre Eliseu, quando passava por Sunem, sempre, e aí aquela mulher sunamita, ao olhar para ele, tem um texto aí? Coloca aí por favor, 2 Reis 4:9. A mulher disse assim, 2 Reis, e ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós, é o que, pessoal? Um santo homem de Deus. Ele não foi lá e se intitulou, ô senhora sunamita, tudo bem? Eu queria dizer que eu sou um santo profeta. Precisou falar isso? Não, precisou falar. Só de passar ali, ela ficava observando o comportamento dele. E dizia para o marido, olha, aquele homem que passa aqui, ele é um santo homem de Deus. Possivelmente ele não passava fazendo coisas erradas, ela ficava observando, ele devia passar de forma séria, devia passar de forma comprometida com a missão dele. Aí ela preparou um quarto na casa dela, a história vocês devem conhecer. Mas o que fez a diferença não foi a apresentação que ele fez, foi o testemunho que ele deu. Amém, pessoal? E aí vem a pergunta que eu queria fazer para vocês, principalmente para os antigos de igreja. Não responda para mim, mas para a sua própria consciência. Através do seu testemunho, o que tem acontecido? Eu pergunto para você e pergunto para mim também. É o que a gente tem que avaliar todos os dias. Através do meu testemunho, eu tenho salvado ou eu tenho escandalizado? Há pouco mesmo eu estava conversando com algumas pessoas aqui, falando sobre isso. De gente que deu péssimos testemunhos. E por isso, almas foram lançadas no inferno. Quer uma prova disso? A prova está aqui. Você vai ver. Quem aqui tem um familiar, conhece alguém, que pelo mau testemunho de alguém, que talvez nem está no nosso meio mais, disse, eu nunca mais coloco os pés na igreja. Levante as suas mãos, com quem isso já aconteceu? Você está vendo como... Levanta a mão assim, levanta a mão. Olha quanta gente. Você está vendo aí como uma coisa é séria? Essas pessoas que deram mau testemunho, não santificaram o nome de Jesus. Não fizeram o que era para fazer. Ao invés de ser uma porta do céu, foram uma porta para o inferno. Então vamos avaliar. Vamos avaliar se na prática, você, eu, nós, temos santificado o nome do nosso Deus.
Porque senão de que adianta tanta palavra, de que adianta tanta corrente, de que adianta eu estar recebendo as bênçãos e na hora de ser grato eu não tenho sido. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu sou grato porque eu venho até o altar e eu dou testemunho. Não, não é esse testemunho aqui não. Esse testemunho que você ouve aqui no altar, de prosperidade, de cura, de familiares que se livraram das drogas, eles só servem para estimular a fé das pessoas. É muito bom. As pessoas que veem um testemunho ficam como, gente? Cheia de fé, não é assim? Agora, o testemunho que salva é aquele da porta para onde? Para fora. Porque aqui dentro, pessoal, todo mundo é santinho. Olha aqui a nossa cara de santinho, aí. Eu não é, pessoal? Quando que eu mostro que eu santifico? Vou falar por mim, eu pastor. Quando que eu santifico o nome de Jesus? Não é quando eu venho aqui pregar para vocês. Porque se eu tivesse que pecar, eu ia pecar aqui na sua frente? Se eu fosse um bandido enganador, eu ia fazer alguma coisa errada na sua frente? Não, aqui eu ia ser um santinho. Eu tenho até uma bolinha aqui de um santo na cabeça. Eu vou santificar quando eu sair daqui, na minha intimidade, da porta para dentro, aí eu vou santificar. Então é algo que nós fazemos, não na frente das pessoas, que a gente quer agradar, mas no nosso dia a dia. Por isso que Paulo, aqui em 2 Coríntios, agora pode colocar 2 Coríntios 1:12, disse assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da onde? Da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Ou seja, eu e você estamos no mundo, correto, pessoal? Mas a gente não se mistura com o mundo. Claro, eu falo com os convertidos, com aqueles que fazem parte da casa de Israel, com aqueles que querem se entregar. Eu sou diferente, você tem que ser diferente, porque para santificar o nome dele, tem que ser diferente. E desculpe, como eu falei no começo, essa mensagem é um alerta para aqueles que estão chegando agora e dizer assim, eu não quero ser mais um no meio da multidão, porque ir na igreja, por ir, muitos vão. Concorda comigo, gente? Muitos vão. Cantar louvores, cantar hinos, dizer que é evangélico, muitos são. Mas a pergunta é, quantos de fato santificam o nome de nosso Senhor? Ah, não, mas eu sou muito grato porque eu sou muito abençoado. Então, as bênçãos que eu recebi, não, eu vou santificar. Mas o povo também recebeu bênçãos. O povo viu que a gente não viu, mas eles não se preocupavam. No deserto, na hora de confiar, o que eles faziam? Murmuravam. E murmuravam sem ter motivos algum. Porque, servindo um Deus que já tinha feito maravilhas, Deus não falhou no passado. Ia falhar agora, gente? Não ia falhar. Mas não era para eles confiarem? Não era para eles mostrarem fé para os filhos que haviam nascido e não tinham visto os milagres? Não, meu filho, não chora não, tá? Não vai faltar comida não, porque Deus abriu o mar, Deus fez milagres e Ele vai responder. Não. Murmuravam, reclamavam. Ao invés de despertar fé nos mais novos, despertavam revolta. Isso também tem a ver. Quantas pessoas novas de igreja não foram contaminadas pelas mais antigas? A gente sabe, né? O mais antigo tem que dar mais o quê? Mais o quê, gente? Mais exemplo. O antigo, quem tem mais de... Eu soube que essa igreja é bem antiga, não é, gente? Quem aqui tem mais de 10 anos de igreja? Ih, a responsabilidade de vocês é grande, hein? Tem alguém com mais de 20 anos de igreja? Ih, aumentou ainda. A senhora eu conheço, hein, senhora? A senhora é antiga, hein? Ia lá com a gente, lá há um tempão atrás. Quem tem mais de 20 anos? Ah, Deus conta com você. Deus pode contar? Pode ou não pode? Ele conta com você. Para dar, o quê? Exemplo. Para os novos, quando chegarem aqui, dizer assim, olha, eu quero ser igual aquela mulher. Olha, eu quero ser igual aquele rapaz. Você não falou nada, mas a sua conduta, o seu caráter inspira Deus. Amém, gente? Porque o Filho de Deus é assim. Para avaliar se você, eu digo fisicamente, você não parece em alguma coisa com seu pai ou com a sua mãe, não parece? Credo, você não parece com o pai de vocês, não? Parece ou não parece? Alguma coisa, ainda que seja um dedo, a unha, o nariz, a orelha, o olho, mas você vai parecer alguma coisa com o seu pai ou com a sua mãe.
Por que você vai parecer? Por que você tem que parecer? Porque você é filho. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que parecer com quem? Deus. Amém, pessoal? As pessoas têm que olhar para mim e dizer assim, olha, fulano é de Deus. Fulano não falou nada, como José não falava nada, como Eliseu não falava nada, mas quem olhava para ele falava, é de Deus. Amém? Não era pego na mentira. Tem gente que se diz de Deus e na hora de falar a verdade, o que faz? Mente. Mentira santifica o nome de Jesus, pessoal? Não. São nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, no trânsito. Como você trata a César. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem é César? São as pessoas que estão ao seu redor. Você consertou o teu carro na oficina. O dono da oficina, espiritualmente falando, representa quem? César. Espera, ele consertou o teu carro, o que você tem que fazer? Pagar. Então é César, eu vou honrar César. Porque se eu não pago, ele vai jogar na minha cara que eu sou crente. É ou não é, pessoal? Você não é crente, você não pagou o conserto, consertei o teu carro. É assim. E na verdade você pensa, está xingando eu. Não, está xingando a classe. Eu não estou santificando, não está xingando a minha pessoa, está xingando a minha fé. O Deus que eu digo servir. Não sei se vocês estão entendendo. Deu para entender, pessoal? Claramente? Então saia daqui pensando nisso. A não ser que você não queira santificar o nome de Jesus. Quem quer, pessoal? Quem quer? Você quer santificar? Então você tem que se avaliar. E eu também. Amém, gente? Vamos nos avaliar. Vamos pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de tomar uma decisão. Vamos pensar na hora que vier a raiva. Que a raiva vem para todo mundo, ou não vem, pessoal? Ou vocês aqui não se aborrecem às vezes? Vocês não aborrecem não, né? Aborrece ou não aborrece? Nessa hora, o que você vai fazer? Eu perdi a cabeça. E chamou 250 palavrões. Santificou, pessoal? Jogou tudo fora. Mas o fulano está errado. Mas está todo mundo te olhando. Todo mundo te olhando. E é nessa hora que eu penso, eu estou com muita raiva, a vontade que eu tenho é de xingar essa pessoa aqui agora, mas eu tenho um nome aonde? Peraí. Eu não posso, para querer extravasar a minha raiva, perder todas aquelas almas ali que estão me olhando. Não posso. Eu tenho um compromisso com esse nome. Eu não posso aqui, em nome da raiva, jogar tudo a perder. Então pense nisso. Deus quer te usar. Esse assunto é tão forte. Encontrar, pessoal, gente que santifique o nome de Deus está tão escasso que o Bispo Macedo chegou a falar esses dias, queria eu ter um em cada país, pelo menos uns 300 espalhados no mundo, que nós iríamos arrebentar, nós iríamos fazer a diferença, para você ver que está escasso, vira e mexe, procuram o pastor, eu vim aqui fazer uma denúncia, tem uma pessoa da igreja, que é de um grupo, que é obreiro, que é não sei o quê, que está me devendo. Tem uma pessoa que vem aqui na igreja, você vê até pelos membros, às vezes as pessoas vêm. Qualquer pastor já teve essa experiência, de pessoas virem aqui, não pastor, é a dona Maria, ela diz que vem aqui na igreja, a gente pergunta, mas ela é o quê? É obreiro da igreja? Não, ela vem aqui. Fala, olha, a gente não tem culpa, a igreja está aberta para todo mundo. Não, mas ela vem na igreja. Você vê, já associa a pessoa à igreja e automaticamente a quem? A Deus. Só para finalizar, eu lembrei de uma história que eu passei numa igreja, aonde eu perguntava para o rapaz, que era evangelista da igreja. Falei, seu fulano, eu sempre vejo o senhor sozinho. Sua esposa não vem na igreja? Pastor, aquela mulher é um caso sério. É o que ele falava. Essa mulher é um caso sério, Aí passava o tempo, e aí, seu fulano? Sua esposa? Não, ela não quer vir de jeito nenhum. Aí um dia, a gente estava evangelizando, e aí falaram assim, pastor Menezes, o seu fulano mora ali. Aí eu falei, é hoje que eu vou falar com a mulher dele. Seu fulano, me leva lá na tua casa. Aí ele tentou me enrolar de um lado, enrolar de outro. Não, vamos lá. Não, pastor, agora não, amanhã, outro dia. Não, vamos lá. Aí quando eu entrei na casa, dona fulana, a senhora que é a esposa do seu fulano, estava a mãe e a filha. E aí, vocês não vão na igreja? Seu marido é uma pessoa tão bacana lá na igreja, tão firme. Aí a filha disse para mim assim, só se for lá, porque aquele é o diabo. Olha só se é lá na igreja que ele é bacana, porque aqui esse homem é o diabo. Aí, pessoal, começou a falar como que tratava a esposa,
Começou a falar como é que tratava a filha, e alguém que lá para a gente na igreja era assim taxado como um homem de fé. De fé. Qualquer missão que tinha na igreja, falava assim, ó, chama o seu fulano lá que ele ajuda. Na igreja, um anjo em casa. Quem? O diabo. Então, só para você ter uma ideia, fique de pé.